Para muitos alunos, a matemática é a grande vilã da escola e, para piorar a situação, o aprendizado dela está entre os 3 piores do país. Por isso, os professores alagoanos passaram a criar algumas estratégias de ensino para tentar melhorar a popularidade dessa importante matéria entre os alunos. O professor do Instituto de Matemática da UFAL, Isnaldo Isaac Barbosa, está aqui comigo no estúdio e vai falar sobre o assunto. Ser bom na matemática é um desafio pessoal? Eu diria que é uma questão de brio. A matemática ela é uma ferramenta de linguagem para qualquer pessoa hoje que se pretende se comunicar, seja em qualquer área de conhecimento. Por exemplo, na sociologia, quando você pretende apresentar um índice, um resultado do que se está se passando dentro da comunidade, você precisa fazer uso da matemática. Mas, infelizmente, não é passado essa aplicabilidade da matemática nos dias de hoje. Mas tudo que se faz tem matemática, né? Claro. O que falta, talvez, na escola até no bolo, na receita do bolo. Até no bolo, na receita do bolo. Em qualquer profissão, você tem esse... Esse entendimento de que matemática é difícil, é vilã, precisa ser quebrado? Precisa. Eu acho que tem pesquisas que mostram que a matemática é uma das disciplinas preferidas no ensino fundamental 1, até o 5º ano. Nesse momento, se cria uma distância. A matemática passa a ser vilã a partir do ensino fundamental 2. Por quê? Porque, na minha opinião, perde-se a interação dessa disciplina com outras. Então, talvez esse seja o problema do ensino de matemática, principalmente aqui no nosso estado. Então, os professores acabam se distanciando uns dos outros e a matemática fica sozinha como vilã, como fator desmotivador, talvez, de muitos estudantes. E às vezes, eles perdem até o rendimento nas outras matérias, né? Até nas outras matérias. Por exemplo, o aluno que tem dificuldade em matemática no começo do ensino fundamental, ele vai ter muita dificuldade em física, em química, nos anos seguintes. Ele provoca até evasão escolar. Provoca evasão escolar. Agora, como se explica que essa matemática seja tão considerada vilã, tão importante para a sociedade, que nada que se faz no mundo tem ausência da matemática, e Alagoas considerada um estado assim, de analfabetos, né, com problemas no ensino da matemática, mas com importantes professores, inclusive na NASA e em outros países. Como é isso? É estranho, né? O professor Elon Lages Lima, que faleceu este ano, ele numa entrevista, ele disse que é o sururu. Mas você tocou num ponto interessante. Matemática, Alagoas sempre tem talentos em matemática. Então, destaque-se o professor Elon, o professor Manfredo, e mais atualmente o professor Fernando Codar, que é professor de Princeton, uma das melhores universidades do mundo. A gente tem um alagoano lá muito jovem, atuando como professor. Aqui na UFAL, em particular, a gente tem muitos professores que foram formados aqui, assim como eu, que vim de escola pública, estudei a minha vida inteira em escola pública e consegui concluir um doutorado em matemática. Esse é um desafio, fazer com que essa disciplina seja mais atrativa para um público maior. Bom, Alagoas tem talentos em matemática, tem bons professores, isso a gente tem que tocar, mas infelizmente não em número suficiente. Vamos colocar a matemática como mundo capitalista, um mundo capitalista que impõe algumas condições, por exemplo, midiáticas. Fala-se muito no dinheiro que o Neymar ganha, que são milhões, e o pouco que se ganha ensinando matemática. Isso é um fato. A gente tem professores em Bristol, como o senhor citou, alagoano, show de origem humilde, a gente já teve gente na NASA, matemática, de Alagoas, e que a gente não sabe quem é. Quer dizer, existe mais valor em algumas situações do que no ensino da matemática, né? Infelizmente, essa é uma realidade difícil de ser mudada. Então, apesar dos ótimos resultados que temos, em particular esse ano, tivemos a Olimpíada Internacional de Matemática. É a primeira vez que foi realizada no Hemisfério Sul, em particular no Brasil, e participando dessa ação importante, tínhamos 2 alagoanos. O professor Crérlio Oliveira foi treinador da seleção brasileira na Olimpíada de Matemática, e tínhamos o professor Davi Lima, que era um dos membros do comitê avaliador. Então, tínhamos pessoas que se destacavam a nível internacional em matemática,
Só que, infelizmente, como o senhor muito bem destacou, a mídia acaba nos esquecendo, né? O professor, às vezes, ele não tem o devido reconhecimento para a sociedade. Aliás, esses eventos, eles são brilhantes por isso, pela difusão né, do ensino. Obviamente que as pessoas têm dificuldade em alguma, no português, na matemática, na ciência, enfim, cada um com sua dificuldade. Mas me parece que a impopularidade se reverte, vamos dizer assim, na condição humana, na falta de coragem de enfrentar esse desafio que é a matemática. Claro. É mais fácil você ir para o show do que estudar matemática. É mais fácil jogar futebol do que estudar matemática. Para muitos é mais fácil. Algumas pessoas conseguem se divertir fazendo isso. Bom, para essas que se divertem fazendo isso, cabe o nosso esforço, o nosso empenho. Então, na verdade, já há uns 5 anos viemos desenvolvendo ações. Então, o POT, que é uma ação do INPA, que a gente desenvolvia aqui em Alagoas. E esse ano a gente criou, em particular, o NUT, que é um Núcleo de Treinamento Intensivo em Olimpíadas Matemáticas. Aí fica um contra-exemplo. Todos os sábados à tarde a gente conseguia reunir cerca de 60 alunos no IFAL do Poço e no outro sábado no IFAL do Benedito Bentes para ter aulas de matemática. Esses alunos eles eram convidados, alunos de escola particulares convidados e alunos medalhistas da OBMEP em anos anteriores. Então a gente conseguiu um grupo, esse ano em particular se destaca pelo número. Cerca de 80 alunos, todos os sábados, estavam lá simplesmente para estudar matemática. E o mais legal é que a matemática que a gente estava apresentando não era aquela da escola. Era uma matemática desafiadora, onde o aluno ele ia muito mais para voltar com problemas para casa. Então era passado lista de exercícios, onde eles passavam a semana inteira interagindo para chegar no outro final de semana e discutirem. Então isso foi gratificante, foi um ponto fora da reta, né? Fora do que a gente esperava. O que é preciso ser mudado depois do 5º ano, né, para que os alunos continuem incentivados ao ensino da matemática? O primeiro ponto que o senhor destacou, que é essa questão da valorização da matemática, não só por parte da comunidade que está fora, mas por parte também dos próprios professores de matemática. Às vezes o professor de matemática, ele pede que o aluno resolva uma equação envolvendo variáveis, uma variável x, sem permitir que o aluno interprete como é que ele vai usar aquilo no dia a dia, na vida dele. Então, o senhor colocou um exemplo muito interessante, que é na questão de fazer um bolo. Para fazer um bolo, tem uma receita. Digamos que se queira fazer 2 bolos, o que é que o aluno vai precisar, o que é que o estudante vai precisar saber de matemática para conseguir seguir essa mesma receita. Então, eu acho que os professores, eles precisam, principalmente os professores de matemática, valorizar mais o seu campo de atuação. Eles são responsáveis em defender essa interdisciplinaridade, essa contextualização do ensino de matemática. Esses eventos realizados nos últimos anos aí, como a Olimpíada da Matemática, enfim, eles de certa forma, eles transformam esse ensino e eles atraem mais os alunos, haja vista que em entrevista aqui as pessoas sempre nos trazem essas informações, professores. Cada vez aumenta mais o número de alunos participantes. Isso mesmo. Em 2014, realizamos a Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática. E depois nesse evento, a gente criou um evento dentro dele chamado Mate Expo, onde os alunos poderiam expor atividades desenvolvidas em sala de aula. Bom, em 2015 o número de participantes cresceu, em 2016 também, e esse ano a gente está com mais de 50 trabalhos a ser apresentados pelos próprios alunos. Então, essa ação de divulgação, então agradeço aqui a TV Educativa pelo espaço, é muito importante para manter esse crescimento. Então, na Mate Expo, em particular, os alunos eles têm a oportunidade de apresentar práticas docentes diferentes. Então, queria destacar um trabalho que vai ser apresentado sobre o balão. Então, o professor Argolo está desenvolvendo uma atividade sobre a questão do balão, usando matemática. Então, tem atividades também de robótica, onde a matemática aparece, e isso estimula muito mais o aluno. Quando o aluno vê que aquele conhecimento matemático pode possibilitar ele um desenvolvimento tecnológico, permitir um experimento interessante. Esse evento é para alunos apresentarem, mas com a participação de outros que vão visitar, eles se sentem estimulados. Eles conseguem perceber que aquilo que está sendo apresentado, eles também poderiam fazer.
Então, a gente tem um trabalho de uma professora daqui do CEPA, esse ano, que é sobre matemática e futebol. Então, um grupo de alunos que gostava muito de jogar futebol, a professora conseguiu levar a matemática até eles, e eles esse ano vão apresentar também esse trabalho na Matiespo. E eu acho que isso daí é um efeito multiplicador. Então, esse ano a gente vai ter 50 trabalhos e esperamos ter circulando cerca de 500 estudantes. Uma progressão, né? Nos 3 dias. Então, no próximo ano, a gente espera que essa progressão ocorra. Quando é que acontece a Matiesp? A Matiesp será no Instituto de Matemática da UFAL, segunda, terça e quarta, dias 23 até 25, das 14 às 17 horas. Então, está aberto ao público. Se for um grupo grande nos visitar como ônibus, isso eu gostaria muito, eu peço que entre em contato comigo por e-mail, para que a gente possa agilizar. É aberto ao público. Quem vai apresentar um trabalho não são os professores, são os próprios alunos da rede particular e pública do Estado de Alagoas. Então, venha prestigiar o nosso evento. Ainda há tempo de inscrever trabalho, por exemplo? Não tem mais tempo. As inscrições encerram-se um mês antes, porque a gente precisa avaliar os trabalhos, sugerir modificações. Como é o espaço lá? Bom, o Instituto de Matemática é fechado, a gente não tem aula, para permitir que os alunos de licenciatura também experimentem essa vivência, esse exercício de praticar a docência. Então, as salas de aula elas são transformadas em stands de exposição. Cada sala de aula, a gente vai construir, na verdade, direcionar mesas, retira as cadeiras, coloca mesas, um espaço 3x2, para que os alunos façam essa exposição. Os grupos de alunos são de até 5, de 1 até 5 alunos. Então, as salas de aula do Instituto de Matemática viram um grande museu de exposição de matemática. Alunos de todas as idades? Do ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, alunos a partir dos 10 anos até os seus 17 anos. Repetindo, quem quiser fazer a visita lá no espaço, precisa agendar ou pode ir direto? Grupos pequenos pode ir direto. Grupos grandes, de cerca de 30 alunos, eu gostaria que me avisasse para podermos dar um suporte, um acompanhamento adequado. O senhor falou num e-mail de agenda. O meu e-mail é isnaldo@pos.mate.fal.br. Vamos tentar colocar aqui, até para facilitar não só a compreensão, mas a visibilidade. Isnaldo? @pos.mate.fal.br. Conversamos com o professor Isnaldo Isaac Barbosa, ele é professor do Instituto de Matemática da UFAL. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado também pelo espaço. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.